Então, agora do livro A Videira e os Ramos, nós vamos para a lição 20, que chama Discussões. Até o Fábio estava falando de discussões quando ele estava falando aqui. Só que essas discussões aqui são diferentes, né? Então, o que é discussão? Então, é debater ponto de vista, trocar ideias, né, para resolver um problema. E existem as discussões que são construtivas, quando nós focamos em soluções, e tem as destrutivas, quando se torna ataques pessoais. Então, mas o nosso aqui, graças a Deus, são as construtivas, que nós vamos falar sobre os evangelhos. Nós vamos só relembrar que os evangelhos são 4 evangelhos, né? Marcos, Mateus, João e Lucas. Foram os apóstolos de Jesus que escreveram os evangelhos. Então, porque como nós vamos falar, nós vamos relembrar. Então, são 4. Então, aqui nós começa assim. Os evangelhos formam um todo uniforme. Então, João, Mateus, Lucas, João, cada um escreveu a vivência que eles tiveram com Jesus. O tempo que eles passaram com Jesus, eles foram escrevendo, mas cada um da sua maneira, né? Então, e eles formam, por que que forma, o Rock aqui fala que os evangelhos formam um todo uniforme. É todo uniforme porque todos, cada um falou na sua linguagem, mas ficou uma linguagem uniforme porque eles estavam falando sobre a lei de Deus, que é única. Então, sobre todos os ensinamentos, eles falam de acordo com a sua linguagem, com a sua vivência com Cristo, com o seu parecer sobre as leis de Deus. É por isso que que ele fala aqui, formam um todo uniforme, um todo harmonioso, os evangelhos. Ao consultá-los, porém, nós, agora fala de nós, né? Nós, ao consultarmos os evangelhos, porém, fazemo-lo sempre dentro de nossas experiências e limites individuais. Recolhemos, por isso, a sua mensagem segundo a maturação de nosso juízo moral. Então, o que ele quer dizer? Que quando nós lemos o Evangelho, nós vamos entender o que nós vivenciamos, o que nós temos conhecimento, o que é de nosso conhecimento, da nossa vivência, e também do nosso limite, porque cada um de nós tem um limite de entendimento, né, de entendimento, de inteligência. Então, nós vamos ler, como ele fala, fazemos sempre dentro de nossas experiências e nossos limites. E até eu estava pensando, né, quando eu estava preparando o tema, quando uma pessoa nos conta um caso, um problema, se eu não passei por aquele problema, será que eu vou entender lá no fundo o que a pessoa está sentindo? Não, né? Por exemplo, se uma pessoa, qualquer exemplo da nossa vida, ele está falando, às vezes foi uma coisa muito dolorida, muito triste para ela, mas se eu não tenho a vivência, eu não posso avaliar o quanto ela está sofrendo. Mas e se eu passei por essa experiência? Eu avalio? Sim, né? Por exemplo, eu sei avaliar. Se uma pessoa me conta uma coisa e eu passei por aquela situação, eu vou ter condições de avaliar até que ponto ela está sofrendo, até que ponto ela tem aquele problema, né? Disse. Então, do evangelho, assim, nós avaliamos tudo de acordo com a nossa vivência, com a nosso conhecimento, nosso limite de entendimento. Por isso o nosso crescimento espiritual, né, Ana? Por isso. Porque a Terra é a grande escola que nós aprendemos a viver. Então, nós temos que prestar atenção no Evangelho para nós errarmos menos. Porque mesmo com o conhecimento que cada um possa ter, os desvios se fazem. Se fazem pelas tentações, pelas tendências que nós ainda temos, às vezes, a nossa falta de vontade de melhorar. Tá tão, por que eu vou mexer na minha vida? Deixa para lá. Nós temos que crescer, gente.
O evangelho hoje está chamando muito a nossa atenção. E nós temos que prestar atenção na nossa convivência com o mundo. Nós não podemos nos fechar. É como nós estamos estudando com os adolescentes no sábado, que o padre Germano. Germano, Germano. ele sempre fala, toda criança que Deus coloca em cada lar, ela tem que participar dessa família. Então a família não pode ficar naquela que de primeiro era assim: ah, não, você não pode dar palpite que você é criança. Gente, as crianças hoje, segundo o plano espiritual, elas vêm com outra bagagem. Por quê? Com o crescimento tecnológico da Terra, queira ou não, o aprendizado se faz maior. Todas as crianças têm possibilidade hoje com o celular na mão. Ué, se ela tem essa capacidade de saber escolher o que ela quer ver, por que, que ela não vai participar da família? Por que, que ela não vai ajudar um pai e uma mãe para poder crescer e falar, pai, vamos supor que o pai bebe. Essa criança vê aquilo que acontece na família. Ele vê o sofrimento da família, às vezes dos irmãos que tem medo, corre, vai para baixo da cama, porque tem medo de apanhar. Então ele fala, por que que essa criança que já tem uma bagagem melhor, ele já vê que está errado, ele não fala, pai, vamos mudar, vamos fazer a vivência melhor dentro de casa. Nós sabemos aqui de uma criança que chamou a atenção de um pai, ela tinha apenas 4 anos, e ela falou, quando ela viu o pai chegar, pai, isso não faz bem para você. Olha, Você já pensou? você já pensou? É. Quer dizer, veja as crianças O hoje que pai, exatamente, né? observa, sabe muito bem. Amadurecida, né? Aos 4 anos para chamar a atenção do pai, Exatamente. né? Então, né, Dirce, continuando, acho que quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos, mais nós amadurecemos, mais nós crescemos espiritualmente. Por isso que é chamada a atenção, não durma, presta atenção no que se fala, vamos estudar mais, vamos fazer o evangelho, vamos ler, vamos entender mais as coisas para nosso crescimento, porque nós vamos, como ele fala aqui, né, Dirce, até segundo, por exemplo, nós recebemos uma mensagem, nós lemos o Evangelho, nós entendemos mais, segundo a nossa maturação do juízo moral. Então, eu fui no dicionário, né, para a gente entender direitinho o que é juízo moral. Olha, o dicionário fala lá. O juízo moral é a capacidade mental de avaliar uma situação ou um comportamento, determinar se ele é certo ou errado, bom ou mal. Ele funciona como um filtro interno que nos orienta às decisões. Então, quanto mais eu estudo, mais conhecimento eu tenho, mais amadurecida nós vamos ficando, o que vai acontecer? Nós vamos melhorando o nosso juízo moral. Nós vamos amadurecendo o nosso juízo moral. Então, quando nós temos que fazer uma escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho assim, segurança em tomar as decisões certas, do lado do evangelho, né? Então, sobre a maturidade, eu estava lembrando, Dirce, tem um provérbio japonês que fala do bambu. Eu acho que, por exemplo, vem bem dentro assim de maturidade. Porque o bambu, vocês sabem que é uma planta que não é muito grossa, né? Ela não, ela é fina, mas ela é o quê? Flexível. Quando vem uma tempestade, o que que acontece com o bambu? Ele não enfrenta, ele se curva, ele cede, ele desce até o chão às vezes. E diferente do cedro, porque o cedro é uma madeira forte, resistente, ele enfrenta a tempestade, mas muitas vezes ele se quebra. Então, e o bambu não, ele se curva até o chão. Então, nós trazendo. A gente vê, Ana, o que é a humildade? A humildade é o exemplo da humildade. Por exemplo, estamos passando por um problema muito sério, né? Então, nós temos que ser como quem? Será que o cedro?
enfrentar de frente, não levo o desaforo para casa, vou discutir? Ou será que nós temos que agir como o bambu, que se curva, ele deixa passar a tempestade, aí depois ele volta ao tamanho, ao normal, sem É. perder nada, ele não quebra, não se perde nada dele, e ele volta e enfrentou a tempestade. Então nós temos que trazer, a natureza nos ensina muito, trazer para nós, quando nós estamos enfrentando essa situação, vamos ter humildade de parar, pensar, refletir, não agir com aquele ímpeto, né? E vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas aprender a ser humilde, né, Dirce? Aí nós vemos a questão do diálogo, O da diálogo. conversa, de ver se uma pessoa está fazendo coisa errada. Não vamos censurar, ficar falando, fazendo sermão. Não, é nós procurarmos ensinar o caminho do O bem, caminho. que é essa semeadura que o Evangelho faz. E esse exemplo que a Ana deu do bambu, eu acho a coisa mais Mais linda linda que a a natureza natureza. nos dá. Né? Olha o Exatamente. ensinamento. Não adianta você querer enfrentar a pessoa. Aí vai naquilo que o Evangelho também coloca. Violência com violência só dá violência. Violência, né? Porque você vai querer agora ver a pessoa que está violenta com um soco, com uma arma na mão, o que dá? Só mais violência. compromissos para outras reencarnações, inimizades, processos obsessivos que nasce uma criança cheia de problema. Por quê? Porque ela não soube fazer como o bambu, abaixar, deixar passar a tempestade para depois voltar ao Voltar ao normal. normal. Olha que lindo que é. Né? Como a natureza é maravilhosa. Né? Maravilhosa. É que a gente não presta atenção. Não, não presta. Né? E ainda continuava, sabe, Dirce, falando sobre esse provérbio. Por que, que o bambu se curva e não se quebra? Porque a raiz dele é muito profunda. A raiz é muito profunda para ele se curvar sem quebrar. Então aí também vem para nós. A raiz seria o quê? A maturidade, a preparação para a gente A enfrentar a reencarnação. reencarnação, né, Porque Dirce? aquela raiz, quer dizer, cada É, vez que você reencarna, você está criando uma nova criando raiz. nova Vai se raiz. juntando com tudo aquilo que já passou e que a gente sabe que foram Exato. momentos que às vezes vem na cabeça, eu não quero mais viver aquilo. Ah, eu Exato. não vou enfrentar, porque eu não sei, eu acho que já tive alguma experiência. Eu vou para o lado do bem. A raiz vai Vai crescendo, crescendo, ela vai se tornando se mais tornando. segura. Quando nós aproveitamos bem a reencarnação, né, Dirce? Exatamente. Então nós vamos fazendo, formando essa raiz, né, profunda, madura, para enfrentar as tempestades, O né? exemplo que nós temos de um Chico Xavier, De um Chico o Chico Xavier. Xavier foi isso. Quer dizer, Exato. quantas reencarnações ele viveu para o amor. Olha o espírito que ele é. Verdade. Ele reencarnando, aí ele vai ter uma raiz que, meu Deus do céu, olha que maravilha, né? E Vai ser ainda, para Dirce, nós. preparando esse tema, eu lembrei muito daquele que você sempre nos orienta: ver tudo com naturalidade. Os problemas, a vida, bateu em nossas portas, né? Uma dor, um problema muito sério. Procura o equilíbrio e ver tudo com naturalidade. Porque se Deus mandou é porque nós temos condições de superar isso que chega até nós, né? Porque é o segundo que o plano espiritual nos ensina. Exato. Como que eu vou ver um acontecimento com naturalidade? Filho, às vezes a reencarnação faz com que nós passemos por essas dificuldades maiores aí, porque nós não sabemos o que fizemos no Não passado. E sabemos. Deus está nos dando a possibilidade dessa reparação do erro, sabendo ser simples na maneira Simples. de ver as coisas e não censurar. Gente, o que eu ouço sempre do nosso doutor Dias é isso. Ele fala: não comece com discussões banais, porque essas discussões trazem muitas consequências para o futuro reencarnatório.
E nós não sabemos o que estamos produzindo no semelhante. A hora que nós aprendermos a ser o bambu, vocês vão ver como as Nossa, coisas melhoram. mudam. Né, dona Dirce? E lembrando ainda que no livro da Esperança começa assim, né? Você será medido na medida que você medir o próximo, Outros, né? Medido que e pesado, tudo, né? né? Exatamente. Meu Deus. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo ao nosso Fabiano, toda a espiritualidade aqui presente, Senhor. Esses ensinamentos, ajude-nos, Senhor, a guardar em nossos corações e nossas mentes, e que nós possamos conquistar a humildade, a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, que possamos tirar de dentro de nós, Senhor, lavar da nossa memória todas essas discussões, né, essas agressividades que nós temos ainda, e que nós possamos, Senhor Jesus, no dia a dia de nossas vidas, viver o Teu Evangelho, viver os Teus ensinamentos nas palavras. As palavras são sementes de luz, levar a semente de luz do Evangelho onde quer que nós estejamos. E na certeza de que, meu amigo, da Tua presença e do Teu amparo, te agradecemos infinitamente. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.